Eu convido a você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. É o texto que nós vamos usar como base para a ministração de hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Que diz assim o texto. Quem já achou, diga um amém. O texto diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu quero focar essa última parte do versículo. Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui não é um desejo de ter a mente, uma vontade de ter a mente, ou teremos a mente de Cristo. Aqui há uma afirmação, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? O assunto hoje é muito interessante. Vamos fazer uma oração primeiro? E depois você vai, antes de assentar, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e você vai dizer para a pessoa assim: olha, você tem a mente de Cristo. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos nesta manhã na tua casa com a tua igreja, para celebrarmos a vida, Senhor, celebrarmos, ó Deus, esta comunhão especial contigo, meu Pai. Senhor, nosso Deus maravilhoso, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar nos nossos corações, que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar de uma forma especial. Senhor, estenda as tuas mãos e cure, Senhor, a tua igreja, meu Deus. Cure o teu povo, Senhor. Abra as comportas dos céus e derrame o teu Espírito Santo sobre nós. Aviva, Senhor, as nossas vidas. Aviva a tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, arranque as doenças, arranque as enfermidades, Senhor. Cure o teu povo, liberta o teu povo e prepare, Senhor, a tua igreja para o grande momento do arrebatamento. Nos abençoe nesta manhã, fale aos nossos corações, dá-nos compreensão, entendimento, Senhor, da tua palavra, e nos abençoe falando conosco e enchendo-nos do Espírito Santo. Abençoe o teu povo, a tua igreja, aqueles que estão aqui pela primeira vez. Pai Santo, os filhos da casa, coloque as tuas mãos sobre cada um, Senhor, sobre os pastores, sobre o diaconato, os músicos, cantores, as crianças, os casais, os homens, as mulheres, os jovens. Coloque as tuas mãos e encha do Espírito Santo. Abre o entendimento de cada um para que possamos entender e compreender, Senhor, a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te glorifico para todos sempre, e abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Eu te peço, Senhor, fale com cada um, abençoando e livrando, salvando e libertando, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Então, antes de você assentar, vire para a pessoa que está do seu lado direito, lado esquerdo, e fala assim para ela: olha, você tem a mente de Cristo. Aleluia.
Pastores, vocês têm a mente de Cristo. Irmão, irmã que está aqui, você tem a mente de Cristo. Aleluia. Podem vos assentar. Alguém aceita água? Hoje nós vamos entender por que pessoas que estão levando uma vida normal e de repente ele tem um comportamento extremista, ou seja, ele estava levando uma vida normal e de repente tudo revira na vida dele, o seu comportamento, e ele tem um comportamento que às vezes até envergonha a família. Hoje você vai entender por que isso acontece com as pessoas. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção sobre o assunto que vamos falar. O tema é ter a mente de Cristo, desejo ou ordem. Nós sabemos que desejo vem das emoções. Eu posso desejar uma coisa hoje e amanhã meu pensamento, meu desejo não ser mais aquilo. Então, a questão da mente, ter a mente de Cristo, não é desejo, é sim uma ordem. Deus está aqui afirmando, através do apóstolo Paulo, à igreja de Corintos, que nós temos a mente de Cristo. A cidade de Corintos era uma cidade envolvida com muita prostituição. Inclusive, lá tinha templos que as mulheres se prostituíam dentro dos templos em adoração aos seus deuses. Deusa Diana, deusa do amor, e deusa Afrodite, que era deus do vinho. Então, olha a luta da igreja de Corintos para se livrar dos pensamentos, dos desejos que eram nocivos, porque agora eles estavam vivendo uma nova vida e precisavam de uma instrução para poder ter uma vida cristã normal. Então, Paulo afirma, mas nós temos a mente de Cristo. E nós estamos vivendo exatamente nos dias que a igreja de Corintos estava vivendo. Porque hoje parece que as fronteiras foram abertas e tudo foi liberado. Então, por isso o assunto é importante para todos nós. Então, irmãos, o que a palavra de Deus ensina para nós? Satanás, ele implantou, ele deu início, ele estabeleceu um sistema de valores alienados de Deus, que orienta o pensamento dos homens em oposição a Deus. Então, às vezes, pessoas que tinham temor a Deus, pessoas que tinham respeito com as coisas de Deus, e de repente eles se envolveram em coisas que são contrárias aos valores cristãos, aos valores estabelecidos por Deus em sua palavra. Então, o que significa alienado? Alienado é uma pessoa vendida, uma pessoa louca, uma pessoa separada de Deus. Então, qual é o perfil? Quando você vê uma pessoa alienada, você vai descobrir pelo perfil, pelo comportamento da pessoa. Qual é o comportamento da pessoa? A pessoa que é alienada dos valores de Deus, essa pessoa é incapaz
de pensar e agir por conta própria. Então ela segue as outras pessoas, ela não consegue pensar por ela, ela não consegue agir por ela própria, porque ela está alienada dos valores e dos princípios estabelecidos por Deus. Então, ou seja, a própria pessoa anulou a si mesma. Ela tem um comportamento que ela no seu estado normal não teria. Então, Satanás, ele é um ser esperto. Ele não é inteligente, porque um ser inteligente não se volta contra o seu Criador. Um homem inteligente não se volta contra a sua fonte, não destrói a sua fonte de águas vivas. Uma mulher inteligente não se volta contra a sua fonte de águas vivas. E Satanás se levantou contra o Criador, se levantou contra Deus que o estabeleceu no Monte Santo. Então ele não é inteligente, mas ele é esperto, ele é astucioso. E Satanás, ele conhece a Bíblia mais do que qualquer ser humano. Qualquer um de nós pode pegar o pastor ou o teólogo mais conhecedor da Bíblia que Satanás conhece. Só que tem uma coisa: ele conhece a palavra, conhece Deus, ele treme, ele estremece, mas ele não obedece. Ele estremece quando fala de Deus, ele estremece quando ele olha para a palavra. Então ele conhece a Bíblia de canto a canto, de Gênesis a Apocalipse. Então, como ele faz para atacar o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? Como ele consegue mudar o comportamento de alguém que levava uma vida normal e de repente ele vai aos extremos do seu comportamento? Primeira coisa que ele faz, ele cega o entendimento. Está aí registrado, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Então o próprio Paulo continua agora na segunda carta, orientando os irmãos de Corinto. Alguém fala assim, a Bíblia, para você ter uma ideia, Paulo recebeu vamos colocar assim, uma denúncia do que aconteceu dentro da igreja de Corinto. O filho possuir a esposa do seu pai. Aí Paulo escreve, isso que aconteceu na igreja nem se nomeia entre os ímpios, então que o tal seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para ver se ele seja levado ao arrependimento para a salvação da sua alma. Olha o que aconteceu dentro da igreja de Coríntios. E era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo. Então, aí você me pergunta assim, como que uma igreja cheia do Espírito Santo pode ocorrer tal coisa? Primeira ação de Satanás, ele cega, não emoção, não sentimento, mas ele cega o entendimento. Está aí, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A pessoa fica cega, que ele não consegue mais ver Cristo, ele fica cego, que ele não consegue mais entender as coisas de Deus. E é uma pessoa que às vezes experimentou a graça de Deus. E ali Paulo está se referindo aos incrédulos, aqueles que estão fora do caminho de Deus. Então a primeira coisa que Satanás faz
é cegar a mente da pessoa. Ele cega a mente. A pessoa cega não enxerga. Você pode falar para ela, esmiuçar para ela, às vezes dá até uma volta, citar exemplos, mas ela não entende. Por quê? Porque a mente está cega, o entendimento delas foi cegado pelo espírito de Satanás. Então, a segunda coisa, depois que ele cegou, ele bombardeia a mente. Ele aponta todos os seus mísseis de destruição para bombardear a mente da pessoa. Por quê? Porque ele sabe, ele é um ser milenar, foi uma das primeiras criaturas de Deus, antes da formação do homem, antes da formação dos animais. Foi uma das primeiras criações de Deus, foi o exército celestial, e Lúcifer estava entre eles, que era o chefe, que era o governante de tudo. Então ele é um ser milenar, conhecedor da palavra de Deus, mais do que qualquer pessoa. E vou te dar só um exemplo na Bíblia. Jesus, quando foi tentado, ele citou a Bíblia para Jesus. Ele citou a Bíblia para Jesus. Levou Jesus no alto do pináculo do templo. Depois ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te lá embaixo. A torre tinha mais de 200 metros de altura. Lança-te lá embaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Ele poderia completar Salmo 91, verso 11. Acho que é isso mesmo, né? Está aí? Verso 11, Salmo 91. Então, se ele citou a Bíblia para Jesus, que é o Filho de Deus, imagine nós, mortais, nós que não usamos nem 10% da nossa capacidade mental. Imagine nós. Então, quando Satanás ele cega o entendimento da pessoa, ele começa o bombardeio na mente. O bombardeio na mente. Então a palavra de Deus mostra que nós temos que ter cuidado. Por quê? Vamos ver Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. Porque Satanás sabe que é aqui as nossas ações, os nossos desejos partem da nossa mente. Porque vamos pensar aqui numa tríplice ação. Olhos, você vê, a mente planeja o que vai ser feito e depois vem para a ação. Vem para a fala e vem para a ação. É um processo. Você vê, a mente fotografa, você fala e vem para a ação. É assim que funciona a nossa vida. Primeiro você vê, aí a mente fotografa o que você viu, aí você fala e depois age. Então Satanás sabe disso, sabe o poder que tem a mente da pessoa, ele sabe o potencial que tem. Então olha o que a palavra de Deus diz: sobre tudo o que se deve guarda o teu coração. Aqui coração significa, biblicamente falando, significa entendimento. Porque coração é um órgão que faz circular o nosso sangue, mas biblicamente falando, coração está falando de entendimento. Guarda o teu coração, porque dele procedem
as fontes da vida. Então guarda a sua mente. Guarda a sua mente. Porque dela é que vai proceder o seu comportamento, que vai te levar a uma vida vitoriosa, a uma vida fracassada. Então guarde o seu entendimento. Provérbios 23, verso 7. Vamos ver o que está escrito aí? Porque como imaginou, de onde vem a imaginação? Da mente. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Como come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está comigo. Então, a primeira parte do versículo, volta por gentileza. Porque como imaginou, porque como pensou no seu coração, assim ele é. Então, aqui nós temos a resposta para comportamentos que você nem imagine. A gente está vendo aí a pessoa fala assim, eu me sinto assim, não é sentir. Porque aquilo que eu disse no começo, quando uma pessoa sente uma coisa ou deseja uma coisa, ele pode desejar hoje, mas amanhã não deseja mais. Então não vem do desejo, não vem da vontade de ser, mas sim do pensamento. O que a pessoa pensa de si mesma, assim ela será, assim ela é. Está dando para você entender, irmão? O que Deus quer nos ensinar aqui. Então, hoje quando uma pessoa fala assim, eu penso que eu sou isso, ou penso que sou aquilo. Não, é porque, ele sente, ele fala assim, eu sinto que sou isso, ou sinto que sou aquilo. Não está sentindo, ele está pensando. Satanás engana a pessoa falando de sentimento, mas é do pensamento. Então, ele conhece a palavra e sabe. Então, a pessoa que pensa ser uma coisa, assim ele é. Um dia eu estava vendo uma pessoa falar, ela disse assim, eu sou uma mulher que nasceu num corpo de homem. Não aconteceu isso. Não existe isso. Uma pessoa daqui 100 anos, se aquela pessoa morreu e foi enterrada em qualquer lugar, e alguém escavando, achar os restos mortais, não existe mais nada, só osso, e levar aqueles ossos para um laboratório, através do DNA, vai saber o sexo, e até às vezes a idade que ele morreu. Como é que é um homem que nasceu no corpo de uma mulher? Isso é o bombardeio de Satanás na mente do ser humano. Olha a importância do assunto de hoje, porque você percebe pensamentos que vêm na sua mente que você não sabe de onde está vindo. Aquilo vem igual uma seta, igual uma flecha, e crava na mente da pessoa, e a pessoa pensa que está ficando louca. Mas é o bombardeio de Satanás. E nós vamos aprender como se livrar disso. Então, irmãos, eu já vi pessoas que pensam ser animal. Eu vi uma mulher serpenteando pelo shopping. Ela se vestiu de cobra e começou a serpentear. Ela deitou no chão e começou a serpentear dentro do shopping, cheio de gente transitando. Eu pergunto para você, uma pessoa normal teria essa coragem? Não. Mas por quê? Satanás falou, você é uma serpente. E ela aceitou que é uma serpente. Eu já vi pessoas mudar o seu rosto, colocando presas de animais, modificou todo o seu corpo, colocou chifre,
parafusou o chifre no crânio. Pessoas colocou esferas na sua cabeça, como se estivesse nascendo chifre. Pessoa mudou seus lábios, fazendo lábios de animal. Aí você fala, como é que uma pessoa chega a esse ponto? Primeiro Satanás cega, depois ele bombardeia a mente. Está dando para você entender, irmãos? Quem está entendendo, diga um amém. Primeira coisa vem o tapar a mente, o cegar a mente. Depois que cega a mente, vem o bombardeio. E você tenta convencer uma pessoa dessa que ele está errado. Tenta convencê-lo. Ele vai arrumar um monte de exemplos e pode, para quem não conhece a palavra de Deus, não conhece Deus, vai até acreditar. Eu tenho visto pastores largando suas esposas e casando com pessoas do mesmo sexo. Aí você vai conversar com ele, ele fala, não, o amor é livre. O amor não é livre. Existe um ditado que diz assim, o amor é cego, né? O amor é cego. O amor não é cego. O amor enxerga muito bem. O que é cego é a paixão. E a paixão vem da onde? Dos desejos, das emoções. Ela é cega. Uma pessoa pode estar apaixonada romanticamente uma pela outra e fala assim, mas você não tem casa, você não tem trabalho. Não, eu sou apaixonado por você e vice-versa, nós vamos até para debaixo da ponte. Aí eles vão para debaixo da ponte, aí começa a chover e o rio começa a subir e os pernilongos começam a atacar de noite. Fala, que bobagem que nós fizemos. Aí cada um volta para a casa da mamãe. Sabe por quê? Porque a pessoa era apenas apaixonada romanticamente. Porque quem tem um amor verdadeiro, o amor verdadeiro enxerga muito bem. O amor verdadeiro conserva. O amor verdadeiro protege. O amor verdadeiro sustenta. O amor verdadeiro tudo crê. Mas Satanás, ele inverteu as coisas. Não existe amor entre um homem e um outro homem. Existe o amor fraternal, não o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor verdadeiro. Mas Satanás inverteu tudo, porque ele sabe que a mente do homem, ela tem um poder extraordinário para fazer o homem ser aquilo que Deus não gostaria que ele fosse. Então Satanás vem bombardeando as mentes humanas para fazer do homem o que ele quer, para jogar o homem contra Deus. E isso nós temos visto todos os dias. Todos os dias nós temos visto isso. Então, irmãos, Satanás sabe o poder que tem a mente da pessoa e dirige através do bombardeio as suas ações. A mente, ela tem um poder de influência muito grande na aparência física. Vamos ver Provérbios 15, 13. Olha o que diz aí a palavra. Até na nossa aparência física, a mente tem o seu poder. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, se você, olha ali, se você está alegre por dentro, essa alegria por dentro reflete por fora. Às vezes uma pessoa cuida da sua aparência física, procurando a melhor aparência possível, usando maquiagem, usando pintar o cabelo. Não estou dizendo que a pessoa não deva pintar ou não é proibido pintar, não é nada disso. Às vezes a pessoa cuida da sua aparência, mas o seu espírito está abatido, está triste,
Aquilo, por mais que você cuide da parte externa, o que está dentro vai refletido lá de fora. O coração alegre formoseia o rosto, mas aquele que pela dor do coração o espírito abate, ele fica abatido, a sua aparência é uma aparência de desleixo, porque o coração está triste. Vamos ver Colossenses capítulo 3, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus ensina para nós, como nós devemos começar a mudar essa situação. Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima. O que deve ocupar a minha mente? As coisas do céu. Eu devo ocupar a minha mente com as coisas de Deus, e não nas que são aqui da terra. Isso aí? Só isso. Obrigado. Então, pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Então, quando no reino de Deus, quando nós pensamos que estamos salvos em Jesus, quando nós pensamos que somos selados pelo Espírito Santo, quando nós pensamos que somos propriedade exclusiva de Deus, é isto que deve ocupar nossa mente, para que Satanás não segue. Vou te dar um exemplo: quantas pessoas que hoje, cristãos, servos de Deus, estão na frente das TVs vendo carnaval. O que está entrando na mente dele? Olha o bombardeio que está entrando na mente dele, porque a maioria das músicas de carnaval tem uma ligação com os espíritos malignos. E as cenas que a pessoa vê no carnaval. Então a mente dele, na frente da TV, está sendo bombardeada e ele não está percebendo. Quando ele percebe, ele não consegue se livrar mais. É no celular. O cuidado que nós devemos ter. Antigamente era com a televisão, tinha que ficar com o controle na mão. Quando entrasse uma propaganda nociva, você mudava. Agora a televisão praticamente está sendo eliminada, mas tem o celular. E aí é um bombardeio constante, porque todas as plataformas, elas têm a sua sensualidade, ela tem o seu engano, ela tem a sua mentira, e isso aí dentro da plataforma normal, mas existe a plataforma do submundo da internet, que muitos jovens mergulham no submundo da internet, e ali ele aprende coisas que nenhum elemento nocivo não fica sabendo. Ensina de tudo que você pode imaginar. Então o cuidado que nós temos que ter com a nossa mente, para que ela não seja bombardeada. Então nós precisamos encher a nossa mente com as coisas do alto, com as coisas de cima. Agora, mente de Cristo, desejo ou ordem? Então nós temos, a própria palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é o antídoto contra a esperteza de Satanás. Quando alguém é picado por uma serpente peçonhenta, o que ele faz? Ele tem que ir para o hospital tomar o soro. O soro é o antídoto que vai destruir o veneno. E se ele não tomar, ele morre. Dependendo da serpente, ele vai ter uma hemorragia. Dependendo da serpente, ele vai ter uma reação cerebral no sistema nervoso. Dependendo da serpente, ele vai ter os seus órgãos entrando em decomposição, ele em vida. Então o antídoto, o soro antiofídico,
Ele é o antídoto que vai destruir o veneno. Então, a mente de Cristo, ter a mente de Cristo é o antídoto contra a cegueira e contra o bombardeio de Satanás na mente do servo de Deus. Está dando para entender, irmãos? Então, a palavra de Deus mostra para nós o que significa ter a mente de Cristo. Primeiro, ter a mente de Cristo é ter os mesmos pensamentos, ideias, atitudes, palavras e emoções do Senhor Jesus em qualquer circunstância. Ter a mente de Cristo é pensar como Jesus, é sentir como Jesus, é andar como Jesus. Agora, temos as atitudes, as palavras. Eu posso dar um exemplo para você, lá em João capítulo 8, do 1 ao 11, não precisa, se quiser colocar, pode colocar o primeiro. Ali está falando de uma mulher que foi flagrada em adultério. E o que diz a Bíblia naquela época da lei? A pessoa, tanto homem quanto mulher, que for flagrada em adultério, a tal ou o tal seja apedrejado até a morte. Está na lei. Aí algumas pessoas que estavam com as suas mentes poluídas e eram religiosos, pegaram a mulher. Ora, se houve flagrante, era para levar os dois. Ninguém, uma pessoa não vai ter uma prática de um relacionamento ilícito sozinho. Se houve adultério em flagrante, tinha que levar os dois. Então, talvez para proteger o seu próprio amigo, ele mandou, vai embora, e pegou a mulher. Procuraram Jesus. Jesus estava na praia, agachado na praia. Aí levaram a mulher até Jesus, e Jesus estava lá agachado, e jogou a mulher diante dele, e disse assim: Senhor, esta mulher foi flagrada em adultério, e na lei está escrito que a tal seja apedrejada até a morte. Aí Jesus estava escrevendo com o dedo na areia. E eles já tinham pedra na mão, cada um já tinha levado a pedra pelo caminho para apedrejar, porque eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus olhou e já viu o erro ali. Cadê o homem? Aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha a circunstância que Jesus foi posto à prova ali. Jesus estava sendo tentado, bombardeado por pessoas malignas que estavam com as suas mentes poluídas. Mas a circunstância dependia dele agir de forma correta, onde quem não tem pecado atire a primeira pedra. Aí um começa a olhar para o outro, e começou dos mais velhos a colocar a pedra no chão e sair, e até os mais novos, e não ficou ninguém perto de Jesus nem da mulher. Aí Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ó Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus disse: eu também não vou te condenar. Aí muitas pessoas pegam esse texto e falam: não, eu posso fazer porque Jesus não condenou. Não, vamos ver o contexto. Jesus disse: nem eu te condeno, agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você está vendo, irmãos? Quando a ação, a atitude de Jesus diante de uma situação adversa. Então, nós temos aqui, o que é ter a mente de Cristo? É pensar como Jesus, é agir como Jesus.
é ter as emoções que Jesus teve em qualquer circunstância da vida. Mas aonde eu acho isso? Nos evangelhos. Nos evangelhos. Então, o que eu devo fazer? Eu devo ler, eu devo orar. Às vezes a pessoa tem a Bíblia em casa, mas não lê a Bíblia. Como é que ele vai conhecer Jesus? Como ele vai saber como Jesus andou? Como ele vai saber o que Jesus pensou? Como ele vai saber o que Jesus fez, se ele não lê a palavra de Deus? Então, nós vamos conhecer o que Jesus fez e como ele é, pela leitura da palavra de Deus. Então, a primeira coisa é como eu tenho a mente de Cristo. É sentir, falar, fazer e agir como Jesus agiu. Essa é ter a mente de Cristo. Agora, como eu posso alcançar a mente de Cristo? Primeiro, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, entendimento está falando da mente. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso renovar o meu entendimento. Como que eu renovo o meu entendimento? Tendo um relacionamento com Cristo, a minha mente vai mudar, a minha mente será transformada, e esse relacionamento com Cristo vem através da leitura da palavra de Deus e através da oração. Amém, irmãos? Então, eu mudo a minha mente, eu preciso mudar na minha mente, através da renovação, e a renovação vem de um relacionamento com Jesus. Você já viu quando você fica perto de uma pessoa muito tempo, você começa a falar como ela, você começa a ter gosto como ela tem, você começa a pensar como ela pensa. Isso é um casamento. Um casamento é uma união que vai procurar ter o pensamento do outro e o sentimento do outro. Quando um não pensa como o outro, cada um vai numa direção. Então não existe casamento, não existe união ali. Então, quando eu leio a palavra, quando eu estou perto de Jesus em oração, eu estou ganhando, eu estou ficando parecido com Jesus nas minhas atitudes, nas minhas ações, nos meus pensamentos, na minha fala, no meu comportamento. Ser manso, Jesus é manso. Jesus, quando andou aqui, ele era manso, batia no rosto dele, ele não fazia nada, não respondia. Quando uma pessoa não tem um relacionamento com Cristo, pisa no calo dela para você ver. Ela chia na hora, ela briga na hora, ela parte para a briga. Quantas pessoas dizem assim: olha, eu sou cristão, mas eu não tenho sangue de barata. Nós temos que ter sangue de barata. Temos que ter. Sangue de barata é o sangue branco. Mata uma barata para você ver. Porque quando você fala assim, sanguíneo, você logo já pensa numa pessoa vermelha. Sanguíneo é explosivo. Né? Sanguíneo é explosivo. Se falou alguma coisa que não gostou, já sai pisando duro. Já parte para a briga. Já parte para a briga. Então, irmãos, Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para vossas almas. A mansidão e a humildade traz descanso. Está dando para você entender?
E onde nós aprendemos isso? Com Jesus. Com Jesus. Olha que coisa interessante. Aprendei de mim que sou manso. Como é que a gente vai aprender se não lemos as Sagradas Escrituras? Como nós vamos aprender se não oramos? A pessoa pode passar 10, 20 anos na igreja, mas se ele não ler a palavra, se ele não tiver um relacionamento com Cristo, a vida dele não muda, ele continuará a mesma pessoa desde o primeiro dia que ele entrou na igreja. Aí a pessoa fala assim: puxa vida, minha vida não muda. É muito fácil mudar. Tenha um relacionamento com Cristo. Leia a Bíblia, leia os Evangelhos, ore, tira um período de oração, aí você vai ficando igualzinho Jesus. Por que Jesus foi confundido? Por que Pedro foi descoberto? Porque a fala de Pedro era a mesma fala de Jesus. Por que a fala de Pedro era igual à fala de Jesus? Porque ele andou 3 anos com Jesus. Ele se tornou igual a Jesus. A tua fala te condena. O seu comportamento te condena. Uma pessoa que é semelhante a Jesus, ele não precisa falar: eu sou crente. O seu comportamento detecta isto. A sua atitude detecta isso. É no comportamento no supermercado. É num comportamento em qualquer lugar que você vá. Um dia, eu entrei num açougue de um conhecido. Aí comprei um produto. Aí paguei e fui para o carro. Eu falei: não, tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada. Aí voltei lá, falei: olha, deixa eu falar para você aqui, eu acho que você cobrou errado isso aí. Ah, eu cobrei a mais? Eu falei: não, você cobrou a menos. Ele já tinha jogado o peso e o valor no lixo, embolou e jogou no lixo. Aí você trouxe a etiquetinha? Não, mas o senhor jogou no lixo ali. Aí quando ele pegou do lixo, desenrolou, ele tinha batido a menos R$40. Ele falou: puxa vida, obrigado. Aí eu falei: não, isso aí é atitude de qualquer pessoa. Qualquer pessoa deveria ter essa atitude. Aí um dia eu cheguei lá no mesmo local, fui comprar determinada coisa, mas tinha esquecido de levar o dinheiro. Quando eu pedi o produto, que eu vi que não tinha dinheiro, eu falei: ó, tira aí porque eu esqueci o dinheiro. Ela falou: não, pode levar, porque aqui o que você quiser levar, pode levar. Eu falei: não, muito obrigado. Por quê, irmãos? Porque a atitude da gente fala mais alto do que as nossas palavras. Quando nós temos um comportamento que Jesus teve, quando você vê sua esposa brava, fica quietinho. Porque quando um não quer, 2 não brigam. Quando você vê seu filhinho gritando, deixa gritar, daqui a pouco ele para. Porque se você disputar com ele no grito, ele tem a garganta mais afiada do que a sua. Ele vai gritar mais alto. Então o silêncio é a melhor coisa. Então quando nós vamos aprendendo com Jesus, quando nós vamos tendo um relacionamento com Jesus, nós vamos aprendendo até a nossa convivência entre nós. Então ter o mesmo sentimento que tem Cristo. A nossa mente, ela tem que ter um avanço
progressivo. Eu não mudo a minha mente da noite para o dia. Então vamos lá. Efésios capítulo 4, 22. Já estou indo para os finalmente, tá, irmãos? Efésios capítulo 4, do 22 ao 24. Efésios capítulo 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é abandonar a maneira antiga de agir. Você quer mudar? Você quer ver mudança na sua vida? Então, faça um exame introspectivo e retrospectivo. Como eu agia antigamente? Como eu falava antigamente? Então agora eu vou pegar aquela maneira antiga de agir e vou passar uma borracha naquela maneira antiga de agir e vou mudar a minha maneira de agir a partir de agora. Isso cabe a quem? Cabe a mim tomar decisão. Veja que é algo progressivo. Primeira coisa, mude a sua maneira de agir. Segundo, abandone a sua maneira antiga de pensar. Eu pensava desse jeito, mas agora eu vou pensar de outro. Terceiro, revesti-vos do homem novo, verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, Deus colocou um novo homem dentro de nós. Deus colocou uma nova mulher dentro de você. Então, revista-te. Revestir é vestir de novo. Quando você, na Europa, usa muito por causa do frio, a pessoa muda uma roupa, mas por cima daquela roupa, por causa do frio, ela usa um sobretudo, que é uma roupa pesada, que vai ajudar a proteger o seu corpo do frio. Então, é isso que a palavra de Deus está ensinando, que nós coloquemos o sobretudo do novo homem, da nova mulher. Você brigava à toa? Não briga mais. Você xingava por qualquer coisa? Não xingue mais. Quantas coisas, irmãos, nós podemos fazer para melhorar? Perguntaram assim a um casal, eles estavam fazendo 70 anos de casamento. Alguém perguntou a ele assim: qual é o segredo de tanto tempo de casados? Ele disse assim: eu aprendi a comer ponta de pão. O que ele quis dizer com isso? Que ele não gostava de ponta de pão, mas ele aprendeu a comer por causa da mulher, por causa da esposa. Então ele se vestiu, ele se revestiu do novo homem para agradar a sua mulher. Às vezes uma pessoa, ele acha que ele tem que ser tratado como rei, como rainha. Não, ambos precisam tratar um ao outro como alguém maior e melhor do que a si mesmo. Quando você valoriza a pessoa que está ao seu lado mais do que você está fortalecendo o seu relacionamento. Então nós temos que abandonar a nossa maneira de agir antigamente, nós temos que abandonar a nossa maneira antiga de pensar e nós temos que revestir do novo homem. Se vista, se revista do novo homem. Agora eu sou uma pessoa diferente. Está dando para você entender, irmão? Eu não posso obrigar uma pessoa a se curvar diante dos meus desejos,
diante dos meus próprios entendimentos e pensamentos, mas eu tenho que fazer minha parte, que é abandonar a maneira antiga de agir, a maneira antiga de pensar e me revestir do novo homem. Aí Satanás não vai ter lugar para agir. Deu para você entender, irmãos? Por que que nós temos visto pessoas que já foi homem de Deus, mulher de Deus, e hoje está vivendo completamente diferente? Então vamos lá, já estou indo para os finalmente. Tudo que vier em nossa mente, que nos joga contra os valores de Deus, repreenda, porque isso não é provação, isso é tentação. Quem está por trás daquele pensamento é o diabo. E a palavra diz em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Tem pessoas que vão lutar 1 ano resistindo ao diabo. E eu sei que tem pessoas aqui, logicamente ela não vai falar, que o diabo está trabalhando na mente dela, dizendo: você não é homem, você é mulher, você não é homem. E ela fala: tem misericórdia, Senhor. Lute, irmãos, lute. Se isso está acontecendo na sua mente, lute, sujeite a Deus e comece uma batalha contra os demônios, porque Ele quer destruir a sua vida e manchar a sua família. Eu sei que tem mulheres aqui que o diabo tem bombardeado a sua mente 24 horas. Você não é mulher, você é um homem no corpo de uma mulher. E quando a pessoa aceita, vai chegar um tempo que, igual eu vi numa cena, a mulher falou assim: olha, cadê meus batom, cadê minhas roupas íntimas? O marido estava saindo com a roupa íntima da mulher. E para você ver, esses dias numa praia lotada, aí alguém filmou assim, um casal, o homem estava com o biquíni da mulher, e não é um homem de 30, 40 anos, um homem de mais de 70 anos. Agora imagine a cena. E era biquíni cavadão. Aí você fala assim: não acredito, não é possível. É possível sim, porque o diabo venceu aquela batalha. Irmão, nós estamos falando de coisas sérias. Eu vou reunir os jovens qualquer dia, vou falar sobre isso aí. Existe um rapaz que louvava o Senhor na igreja, e hoje ele mudou completamente. Hoje ele é um adversário de Deus. Hoje ele luta contra Deus. A qualquer momento ele pode cair na cama e não se levantar mais. Ele mudou o cabelo dele, toma hormônio, fez cirurgia. Hoje ele diz que é uma mulher. E ele chegou um dia desse no vídeo e falou assim: olha, eu estou solteirinha. Eu falei: meu Deus, não acredito. Eu vi esse moço cantando. Eu vi esse moço louvando a Deus, fazia as pessoas chorar na igreja. E agora ele fala que é uma mulher. E mudou o seu corpo. Por quê? O bombardeio de Satanás foi grande, mas ele não resistiu ao diabo. Então eu quero dizer uma coisa: qualquer pessoa está sujeita a isso. Qualquer. Nós estamos vendo isso aí, olha, no mundo inteiro acontecer. Então, se está vindo na sua mente pensamentos contrários aos princípios de Deus, aos valores cristãos, aos valores do ser humano, repreenda. Quando vem a seta, sangue de Jesus tem poder.
Na minha mente não, Satanás. Eu sou homem. Você vem da sua mente, mulher. Na minha mente não, Satanás. No meu corpo não. Eu sou uma mulher de Deus. Repreenda. Porque se você deixar, ele vai ganhar essa batalha. E eu quero dizer para você uma coisa. Não é com um dia, 2 dias, 3 dias. Às vezes a batalha vai durar meses. Mas resista. Resista. Sabe por quê? Porque quem tem a mente de Cristo, todos nós que temos a mente de Cristo, nós vamos andar como Ele andou, nós vamos falar como Ele falou, nós vamos viver como Ele viveu, e nós vamos fazer o que Ele fez, e nós vamos para onde Ele foi, e para onde Ele foi, Ele voltou aos céus, e é para lá que nós vamos, porque nós temos a mente de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, lute pela sua vida, lute pela sua mente. Não deixe Satanás destruir a sua mente, porque ela deve ser guardada, protegida, para que a pessoa não tenha comportamentos que vão te envergonhar, envergonhar Deus, envergonhar a sua família. Está dando para você entender, irmãos? Deu para entender? Vamos guardar nossa mente, porque Satanás sabe que ela é uma potência, e essa potência, ela pode mudar a vida de uma pessoa. Então vamos conservar nossa mente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ter a mente de Cristo. Você que já é um conhecedor da palavra, eu tenho a mente de Cristo. Satanás, a minha mente é de Cristo. Os meus pensamentos é igual ao de Jesus. Eu falo como Jesus, eu ando como Jesus, eu vou fazer o que Jesus fez. Aleluia! Faça a sua oração. Peça ao Espírito Santo, que essa obra, ela é completada pelo Espírito Santo. Peça ao Senhor: Senhor, enche a minha vida, Senhor, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. Faça a sua oração agora. Faça a sua oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és Deus. Nós te exaltamos porque o Senhor é Deus e não há outro. Obrigado, Senhor, porque nós temos a mente de Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós temos a mente de Cristo. Obrigado, Senhor, porque Satanás, ele é derrotado. Ó Pai Santo, cubra nossa mente com Teu sangue, proteja nossa mente com o poder da Tua palavra. Aleluia, aleluia. Guarda, Senhor, a nossa mente, guarda, Senhor, o nosso entendimento.